Deusiane, mas como é mesmo isso de punição, autopunição? A frustração existe por causa da punição? Como assim? De fato, não é muito fácil identificar porque são coisas que se tornam naturais nas nossas vidas. Então, na maioria das vezes, a gente precisa de uma ajuda para identificar. Mas eu disse em outro vídeo, né, que a frustração existe por causa da punição. Então, para clarear, né, eu vou trazer aqui para você alguns exemplos do que vem a ser essa autopunição. Mas para isso vamos lá na base, né? Por que que isso acontece? Por que que isso se torna automático, né? Uma coisa natural no nosso cotidiano, na nossa vida. Primeiro porque aprendemos lá na infância, quando os nossos pais estão nos ensinando, né? Nos moldando, ensinando as regras, o que pode, o que não pode. Aí, geralmente, o que que acontece? Eu acho que na atualidade até que nem tanto. Mas, por exemplo, da minha geração para trás, a punição era bem mais forte. Porque, olha só, se a gente fizesse alguma coisa errada na infância, né? Menino, menina, para com isso. Agora você vai ficar de castigo. E muitas vezes a gente nem sabia o porquê, porque tinha isso também, há pais que eles não explicam, né? Eles não clareiam o porquê daquela punição estar acontecendo. Então, assim, a gente ia para o castigo muitas vezes sem saber. Ou mesmo sabendo, né? Você tá aí porque você fez isso, você fez arte, você xingou, você bateu, você quebrou, né? Pode ser qualquer coisa. E daí, e isso é constante, não é? Quando a gente está na infância, né? A gente faz algo errado e existe algum tipo de punição. Não, você não vai ver televisão agora, né? Mas hoje é o celular, né? Você não vai pegar mais o celular, porque você fez isso, ou aquilo, ou a criança ainda nem fica sabendo. Aí, ok, então a gente é bombardeado na infância com isso. E daí, a gente introjeta, né, esse tipo de comportamento e isso fica natural, se torna automático da gente crescer inconscientemente pensando e agindo, né? Opa, tô agindo errado aqui, deslizei, errei. A punição, sem você pensar, ela já vem automaticamente na sua cabeça e no seu comportamento. Mas não é algo claro, por isso que eu falei em outro vídeo da sutileza, né, que a gente trabalha contra nós mesmos, na sutileza, e trabalhamos uma vida inteira contra nós mesmos, principalmente nesse aspecto de se punir, né? Justamente por isso, porque fica natural. Aí você vai, vira pré-adolescente, depois adolescente, né, vira adulto, e aquilo ali se torna algo intrínseco, né? Assim, natural. Você errou de alguma forma, necessariamente você precisa de punição. Ah, Deus, mas todo mundo vive assim? Não, nem todo mundo. Há crianças ali que tiveram pais que souberam equilibrar, temperar, né, essas correções. Até puniram, a punição é ruim? Não, ela precisa existir. Só que tudo, entenda, está na intensidade. Então, pais que não puniram, eles geram problemas para os seus filhos também, né? Eles crescem na ausência disso, né? Eu não sei, não tem limite. Mas aqueles que exageram, a questão é a intensidade. Aqueles que exageram na punição, aí acarreta problemas, né, para o adolescente, depois para a vida adulta, justamente por isso, porque a criança passa a viver isso como crença, como uma verdade. E aí, o que acontece? Você percebe que você vive se punindo, se autopunindo? Errou, nossa, agora deixa me dar o chicote. Não, não é assim, estou falando de sutileza, né? Então, por que isso acontece?
porque ficou natural. Por exemplo, você acorda, você pensa, agora eu tenho que colocar o pé no chão, agora eu tenho que levantar, agora eu tenho que ir ao banheiro me higienizar, agora eu tenho que me vestir. Não, isso não são coisas que se tornam naturais, comportamentos naturais nas nossas vidas, né? Sim. Então, a mesma coisa a questão da punição. Errei, preciso me punir. Aí você não vai pensar, nossa, me dá o chicote, porque eu acabei de errar. Não. É uma coisa tão natural e inconsciente que você não percebe, mas isso afeta a sua vida muitíssimo. É por isso que eu decidi falar sobre frustração, sobre os seus malefícios, sobre o que ela acarreta, que é para te ajudar a sair desse lugar de autopunição. Porque isso acarreta outras tantas coisas, por exemplo, como o que eu chamo de vício no sofrimento. Porque isso que eu estou te explicando ainda traz isso, uma dependência do sofrimento. Porque se punindo, né, você traz sobre si sofrimento. Então a gente precisa sair desse lugar, né, de permanecer nesses efeitos ruins da frustração. E também existem os padrões repetitivos, né, que eu já falei em alguns vídeos e vou tornar a trazer, eu vou estar sempre falando sobre isso. Porque isso é muito comum nas nossas vidas e esse padrão repetitivo, ele é aquilo que também trabalha contra nós, que nós utilizamos como ferramenta para trabalharmos contra nós mesmos, né? Porque se um padrão se repete para o bem, para te fazer progredir, para te elevar, então tá tudo ok. Mas e aquele padrão que se repete e te traz desgosto, te traz sofrimento? É desse que eu tô falando. E isso ocorre também interligado com as questões da infância, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela se queixa muito, né? Ela está em tratamento focado nessa questão da ausência do pai. O pai foi ausente na presença. Então, veja bem, possivelmente isso seja pior, né? Do que um pai que foi lá na esquina comprar um cigarro e nunca mais voltou. Ela teve um pai ausente na presença. Então, isso acarretou e acarreta problemas para ela. Aí, para te explicar um padrão repetitivo em cima dessa questão, o famoso dedo podre. O que acontece? Ela não veio com a queixa reclamando do pai. Ela veio com a queixa reclamando de que os relacionamentos dela não vão para frente. Ela é sempre rejeitada, ela é sempre abandonada. E aí eu te explico por quê. Não existe só esse porquê, tá? A subjetividade humana é extensa, é riquíssima. Mas no caso, o porquê dela, né? A questão é que ela teve um pai ausente, inconscientemente ela se feriu na infância com isso, né? Ela viveu coisas ruins de um pai que fazia falta, mesmo estando ali presente. Isso foi para o inconsciente, porque doía, então a gente não quer lidar com certos conflitos. E principalmente a criança, ela não tem maturidade, ela não tem um aparelho psíquico para lidar muito bem com muitas questões. Então o que ela faz? Ela reprime aquele sentimento, aquela dor, aquele vazio, aquela rejeição. E isso vai para o inconsciente, eu já te disse, o inconsciente é uma porção nossa poderosíssima e que determina as nossas vidas. Então, o que está lá dentro, que a gente não entende, a gente não tem acesso, ele quer vir à tona. Por isso, nascem os padrões repetitivos, porque ele quer solucionar aquele problema lá do passado, no caso da minha paciente. Pela ausência, ela reprimiu muita dor, né? Ela não tinha condições de lidar com esse conflito, jogou ele lá para dentro, né? Para o limbo do seu inconsciente, do esquecimento, mas ela cresceu com essa força pulsando e querendo se manifestar para que aquilo fosse e seja resolvido. Então, o que acontece?
ela busca relacionamentos, né, homens, que são ausentes, assim como o pai dela foi. Eles estão ali com ela em algum momento, estão com ela, né, de início, mas de repente eles começam a rejeitá-la, ou mesmo que nem estejam rejeitando, mas ela se sente porque é, eles passam essa informação de distanciamento, né, de ausência. Então, é, essa é a tentativa daquele conteúdo inconsciente dela tentar reaver aquilo lá do passado, corrigir. Nosso inconsciente, ele trabalha também nesse sentido de nos ajudar a resolver aquilo que nos trouxe alguma dor, algum conflito, algo que a gente não pôde ou não quis lidar lá atrás. Então, essa repetição acontece com esse intento, né? Eu não consegui isso do meu pai, mas eu vou conseguir de um marido, de um namorado. E aí o que acontece? Como o nosso inconsciente, ele é muito poderoso, ele entende, ele interpreta, sem palavras, quem é aquele indivíduo, aquele sujeito que pode repetir o padrão do meu pai, porque eu preciso corrigir aquilo do passado. E aí acontece isso, ela é rejeitada mais uma vez, e aí vem a frustração, porque ela não conseguiu. E aí a frustração gera autopunição, porque ela precisa de castigo por não ter conseguido mais uma vez. Entendeu? É algo assim muito sutil, que a gente, na maioria das vezes, não consegue entender e lidar sozinho com isso. Por isso a importância, né, principalmente aí de um analista, que vai lidar muito com essas questões internas, e as questões dos seus maiores desejos, aqueles desejos, né, que ficaram lá no passado, entranhados aí no seu inconsciente, e eles querem emergir. Então, esse é eu quis ilustrar para você compreender melhor o que vem a ser autopunição, e acabei falando com você também sobre padrões repetitivos. Agora, se você quer saber mais sobre isso, me deixa aí nos comentários, né? Me traga algumas ideias, me diz o que você percebeu, o que você sentiu, ok? Até a próxima!